Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um vídeo da trilha da playlist IT and Cyber Training. Espero que você esteja aproveitando, espero que você esteja curtindo todos os conteúdos, os conhecimentos que estamos trazendo aqui para você. Hoje nós vamos falar de um assunto mega importante em segurança da informação, para cibersegurança, proteção de dados, confidencialidade de dados. É um assunto muito importante, mega atual, e você precisa saber, você precisa conhecer sobre esse assunto também. Então, como de costume, vamos revisar inicialmente aqui o que a gente vai falar nesse vídeo. Então, conceito de criptografia, criptografia simétrica, a gente vai falar sobre hashing também, criptografia assimétrica e assinatura digital. Tá? São conceitos bastante importantes aqui. Nós temos já a nossa topologia, Se você está acompanhando nossos vídeos desde o começo, você sabe que a gente está avaliando e colocando ali itens aos poucos, A gente está colocando segurança junto com funcionalidades, Porque a gente quer servir os nossos usuários, Com os nossos sistemas, mas isso tem que ser feito com segurança. O usuário tem que ter segurança de que ele vai poder usar aquele sistema sem preocupação, E a gente foi colocando itens, Já colocamos firewall, colocamos aqui backup, por exemplo, São itens de segurança para a nossa topologia. Só que ainda falta bastante coisa, A gente tem que verificar alguns conceitos que faltam ainda para a gente ter mais segurança ainda, tá? Por exemplo, quando eu tenho aqui, imagina que eu tenho aqui a máquina de recursos humanos, daqui o usuário está trabalhando, tá? O usuário está trabalhando e ele está acessando esse sistema aqui, que está lá dentro da mesma rede. Está lá dentro do meu data center, por exemplo, Às vezes não está na mesma rede, mas está no mesmo data center. Pode ser que está em VLAN diferente. Mas enfim, está ali geograficamente no mesmo local, Quem me garante que não tem ninguém copiando aqui, avaliando, ou mesmo modificando e depois mandando para o sistema de RH as informações, que o usuário está digitando aqui, E eu vou te dar um exemplo pior ainda. Imagina aqui que o computador aqui de administração, vamos supor que ele seja o computador de marketing, E ele vai acessar aqui pela internet um sistema que está remoto, Então, a gente tem vários problemas aqui, Se a gente falar, por exemplo, entre quem tem que ter aquela informação, quem tem que saber daquela informação e se aquela informação que foi enviada é verídica, Se ela é verdadeira, se ela está íntegra, Porque como a gente já falou aqui no canal, a internet é um meio extremamente inseguro. Então, antes do dado chegar em determinado sistema, ele vai passar por diversos roteadores, vai passar por quilômetros e quilômetros de fios, cabos e outros equipamentos também. E você não sabe se tem alguém copiando ali as suas informações. Imagina só que alguém você está num caixa eletrônico ali e alguém vai lá e coloca ali algum equipamento que vai copiar ali, vai verificar qual é a sua senha, do seu cartão de crédito, outras informações da sua conta. Isso não é bom, isso não é legal, Então, como que a gente faz para proteger a nossa infraestrutura desses tipos de ataque? A gente vai verificar nesse vídeo aqui. Sendo assim, vamos iniciar aqui o nosso tema, criptografia. E como de costume, a gente sempre inicia com definição. O que é aquele tema, Então, criptografia é o ato de tornar um dado, que é um dado inteligível, ou seja, é um dado aberto, um dado claro, um texto claro, que pode ser compreendido, em um texto não inteligível, em um dado não inteligível. Ou seja, algo que vai estar ali embaralhado, e não vão ser entendidos sem as convenções combinadas, As convenções combinadas são os algoritmos, que são a receita que utilizamos para embaralhar estes dados, e as chaves criptográficas, que são utilizadas pelo algoritmo para que seja embaralhado, de uma maneira padrão, conforme o outro lado que vai receber daquela comunicação também consiga ter ali acesso à informação original, E se alguém que não tinha essa chave criptográfica obter acesso ao dado confidencial, ou seja, o dado criptografado, ele não consiga, com facilidade, desembaralhar aquele dado, Ou seja, vai levar muitíssimos anos para ele desembaralhar aquele dado, De forma que quando ele conseguir, aquele dado já não vai ter valor nenhum mais. Então, ela pode garantir ali integridade, Existem técnicas que a gente vai ver aqui para garantir integridade de um dado, tá? E ela pode garantir também confidencialidade, junto ou separados. Eu posso garantir que um dado seja íntegro e ele seja confidencial, ou eu posso garantir que um dado somente seja íntegro, ou eu posso garantir somente que um dado seja confidencial. Depende da técnica que você vai escolher utilizar.
Então, falando agora do assunto de chaves criptográficas, quando você fala de uma chave criptográfica, a gente está falando simplesmente de um tesouro quando a gente fala de criptografia, tá? A chave não pode vazar de jeito nenhum. O dado criptografado pode cair nas mãos erradas, né? Porque ele não tem valor comercial. Mas a chave não. Se a chave cair em mãos erradas, significa que poderá se abrir ali as informações. E isso não é nada legal, né? Então, a chave criptográfica é um pedaço de texto, tá? Que vai ser utilizado pelo algoritmo, ou seja, pela receita, para fazer ali o fechamento, a cifragem daqueles dados ou a decifragem daqueles dados também. Depende do que está sendo feito, tá? São utilizadas também para fazer assinaturas digitais, tá? E devem ser muito bem protegidas, né? Como eu falei, se vazar a chave, o negócio está em sérios problemas, tá? Então é ideal que a chave esteja em locais sempre apropriados para a gestão de chaves. Quanto maior a chave, mais seguro, né? Então vai se levar muito mais tempo, né? Para quebrar uma chave ali, para descobrir uma chave por força bruta, quanto maior for o tamanho dela, tá? E quanto maior for a chave, mais lento é o processo de cifragem e decifragem também, tá? Então isso é importante quando você vai escolher. Imagina o seguinte, né? Eu tenho aqui um usuário que está acessando um site. Poderia ser um cliente de um banco acessando um caixa eletrônico, poderia ser qualquer coisa, né? Eu tenho aqui um agente malicioso que está fazendo o quê? Ele está tentando ler esses dados que estão em trânsito aqui do usuário, no nosso caso aqui para o site, né? E ele pode ler, né? Então, imagina só, você está fazendo uma transferência bancária, você está fazendo aqui um cadastro dos seus dados pessoais dentro de um banco de dados, de um e-commerce ou de outra coisa, outro lugar que você pretende comprar alguma coisa. Você está cadastrando os seus dados de saúde, está fazendo download dos seus exames, né? Então, imagina só, né? Se eu tenho um agente malicioso no meio, o que não é difícil de acontecer, né? E você não tem criptografia. Né? Se você não tem criptografia, esses dados vão passar em claro da origem para o destino, tá? E do destino para a origem também, tá? Então, ou seja, nos dois sentidos ali do fluxo, tá? Então, se você não quer que seus dados vazem, os dados do seu negócio vazem, você precisa ter uma estratégia de criptografia bem definida, tá? E como eu mostrei de propósito ali a topologia no início, porque às vezes você pode acabar criptografando uma coisa e deixando o outro em claro. Né, deixando outra que também é importante. E existem vários níveis que você pode aplicar a criptografia também. Tá? Então é importante você ter noção da topologia, do que você está mantendo, que você está administrando, que você está protegendo e avaliar ali, né, os pontos que você precisa aplicar a criptografia. Tá? Isso é muito importante. Dado criptografado, como eu falei, não tem valor comercial. Dado em claro, né? Aí o atacante pega, põe na Dark Web, o atacante pega, vai te extorquir, fala, olha, tô com seu dado aqui, eu vou contar para todo mundo se você não me der tantos milhões, tantos milhares de reais. Tá? Então o ideal é que você se previna. E criptografia não é difícil. Né? Nos dias de hoje, nós temos várias ferramentas que facilitam o nosso dia a dia para gestão de chaves, né? O nosso dia a dia para gestão da criptografia. Tá? Então, não é um assunto importante e é algo que nós podemos, né, aplicar com muita facilidade nos dias de hoje. Casos de uso de criptografia, né? Proteção de dados em trânsito, a gente acabou de ver um exemplo, né? Tem um dado que está circulando na internet, um dado que está circulando ali na mesma rede, né? É um dado que está em trânsito. Proteção de dados em repouso, então você tem um servidor de arquivos, né? Ou você tem um banco de dados ali, os arquivos do banco de dados, né? Ou mesmo as tabelas ali daquele banco de dados, né? Se aquilo vaza, seja uma tabela ou seja o banco inteiro, né? Não é nada legal. Autenticidade também, tá? E não repúdio, ou seja, se alguém cometeu alguma ação, eu tenho técnicas que me possibilitam a dizer que foi aquela pessoa, tá? Ou seja, não permite que a pessoa repudie aquela ação de fazer alguma coisa, porque, por exemplo, está assinado digitalmente. E outros casos de uso também que você pode encontrar no dia a dia. E quando falamos do tema de criptografia, a gente está falando também de algoritmos, né? Então é muito importante a gente saber qual algoritmo a gente vai implementar para que a gente não implemente errado, né? E deixe ali o dado de repente desprotegido por uma má implementação. Então, os tipos de algoritmos, né? A gente vai ver um deles agora que é o simétrico, né? Quando a gente fala de simétrico, a gente está falando de simetria, né? Remete à igualdade, né? E é justamente por isso que eles são chamados simétricos, porque eles utilizam a mesma chave criptográfica, tá? Para as suas operações, seja cifragem ou seja decifragem ali dos dados, tá?
Normalmente eles são utilizados para cifrar dados grandes, tá? Ou seja, uma massa de dados, né? Grande de dados, são mais rápidos do que os algoritmos assimétricos, tá? Os mais famosos que você vai ouvir falar, né, é o TripleDES e o AES. Lembrando que sempre escolha o AES porque ele é o oficial da atualidade. Aqui um exemplo prático de criptografia simétrica, tá? Então a gente tem aqui a Alice, que quer enviar dados, ela quer enviar informações que somente o Bob vai poder abrir, tá? E o que a Alice vai precisar fazer? Ela vai gerar uma chave criptográfica aqui, vai ter que compartilhar de alguma forma essa chave com o Bob. Né? Então tá aí o desafio da criptografia simétrica. A chave precisa estar nas duas pontas, né? E quando a chave estiver nas duas pontas, aí você consegue ter o fluxo de dados funcionando adequadamente. Por quê? Porque Bob agora consegue abrir essa informação. Senão não adiantaria nada ele receber algo que ele não ia conseguir ler, né? Então a sequência lógica é bem essa, né? Aqui você tem os dados confidenciais que são embaralhados ali pelo algoritmo usando a chave, e aí vai virar uma sopa de letrinhas e caracteres especiais e muitas coisas juntas ali. Já quando falamos dos algoritmos assimétricos, a gente está falando de um tipo de criptografia que é mais lenta, tá, do que os algoritmos simétricos, né? E elas vão cifrar dados pequenos, né? Dados menores, não cifram esses dados largos, tá? Só que eles têm um grande ponto forte, que é a não necessidade de combinação das chaves, né? Exatamente isso. Eu não preciso, né, fazer como eu fiz anteriormente, que a Alice teve que se virar para mandar uma chave para o Bob, ou o Bob teria que se virar para mandar uma chave para a Alice, poderia ser o contrário, né? Aqui eu não preciso desse processo, tá? Mas eu tenho a limitação do tamanho das informações que eu vou encriptar. Então é fácil distribuir as chaves, né, de maneira muito rápida e segura entre os usuários, tá? Os algoritmos assimétricos, eles utilizam um par de chaves, que a gente vai chamar aqui uma delas de pública, que você pode compartilhar tranquilamente, e outra eu vou chamar de privada, que essa sim precisa ficar protegida com o dono, né, dentro de um hardware criptográfico, né, protegendo de todas as maneiras possíveis para que ela não vaze, né? Então, isso vai trazer muito mais facilidade na distribuição dessas chaves, né? Eu não tenho que ficar me preocupando com um processo seguro de transferência dessas chaves. Algoritmos famosos, né? Você vai ter o RSA, Diffie-Hellman e o de curvas elípticas, né? São os três mais famosos aí, algoritmos de criptografia assimétrica. Aqui um exemplo, né, do processo de cifragem, né? Então, a Alice agora, ela quer mandar informação para o Bob, né? Então ela vai ter aqui os dados confidenciais, ela vai usar uma chave pública que foi gerada pelo Bob, né? É a chave pública do Bob, tá? E aí ela vai ter o texto criptografado e aí ela pode enviar esse dado com segurança. Então, todo mundo que tiver a chave pública do Bob pode cifrar um texto e mandar para ele, né? E o Bob vai fazer o quê? Ele vai pegar esse dado que foi criptografado, vai aplicar a chave criptográfica que é dele e só está com ele, né? E vai ter acesso à informação original. Então, no final das contas, como resultado dessas duas análises que a gente fez aqui agora, a gente teria pontos fortes e pontos fracos dos dois algoritmos, né? Então, o que a gente vai acabar fazendo aqui? A gente vai acabar unindo, né, esses dois tipos de algoritmos para que a gente ganhe velocidade no processo, mantendo a segurança. Então, como funciona isso, né? A gente tem que enviar uma chave criptográfica para o destinatário, para que a gente consiga trocar informações confidenciais, né, com segurança com ele, né? Só que, né, como que eu vou mandar essa chave criptográfica para o outro lado? Como a gente faz aqui, né? A Alice quer mandar informações para o Bob. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar a chave pública do Bob, né, que é uma chave, né, massivamente distribuída. Ela vai gerar uma chave simétrica e essa chave simétrica vai ser criptografada pela chave pública de Bob, tá? E aí ela vai enviar esse dado, que na verdade esse dado é uma chave criptografada por outra chave, né, para o Bob. E Bob, por sua vez, possui uma chave privada relacionada com aquela chave pública, né? Então, quando ele pegar aquela informação e ele descriptografar, ele vai ver o quê? Uma chave simétrica, né? Então, agora eu consigo transmitir informações, né, de maneira muito mais rápida, né, utilizando ali o poder dos algoritmos simétricos, mas também de maneira segura, né? Eu troquei as chaves, né? Eu distribuí a chave simétrica de uma maneira segura. E como? Criptografando ela por uma criptografia
assimétrica, tá? Então, na prática, a gente vai ter ali, né, na maioria das vezes, uma combinação entre os dois tipos de algoritmo. Até agora, nós falamos sobre como manter a confidencialidade das informações, dos dados. Porém, não falamos ainda sobre como garantir integridade, tá? Porque é muito importante. Imagine o seguinte, você tem um usuário, aqui você tem um site, que poderia ser um servidor de e-mails, poderia ser qualquer coisa, né? E o usuário está mandando informações e trocando informações com esse servidor, e o agente malicioso ele está vendo essa troca de informações, e o que ele está fazendo? Manipulando essas informações e redirecionando. Então, por exemplo, aqui você tem o usuário que está mandando um e-mail, ele vem, troca as palavras aqui do e-mail e manda as palavras para esse servidor de e-mail adulteradas. Ou um usuário está fazendo um cadastro no site aqui, como é o nosso exemplo, né, o nosso desenho, aqui é um site, e o que está acontecendo, né? Ele troca ali as informações de cadastro daquele usuário no meio do caminho, sem o usuário perceber, e envia essas informações agora fraudulentas. Então isso não é nada legal. Como que a gente faz para que isso não aconteça? A gente vai usar os algoritmos de hash, tá? Que são algoritmos requeridos para calcular um valor único sobre um determinado conjunto de dados. É como se eu fosse ali a impressão digital dele, né? Então mudou aquele dado, o valor de hash é totalmente diferente, tá? Em assinaturas digitais a gente vai conseguir combinar essa técnica para garantir a integridade do dado que foi assinado. O resultado de um hash vai ser um valor no formato hexadecimal, tá? E se apenas um bit for alterado do arquivo, o resultado do hash vai ser totalmente diferente, tá? Alguns exemplos, tá? A gente tem aqui o SHA-1, o MD5, que são hashes descontinuados, tá? São algoritmos descontinuados. SHA-256, SHA-384, entre outros, tá? Aqui eu vou trazer um caso de uso real para que a gente compreenda melhor o que é isso. Então imagina o seguinte, você foi fazer um download aqui, ó, de um site, qualquer coisa que você foi baixar, tá? E aí você quer ter certeza que você baixou o arquivo e aquele arquivo está íntegro. O que você vai fazer? Você baixa esse arquivo, você vai utilizar uma ferramenta que calcula exatamente o mesmo tipo de hash aqui, ó, e tem que bater o valor certinho, tem que ser exatamente igual, tá? Se, por exemplo, você baixou o arquivo, ele foi baixado corrompido, vai dar um hash diferente. Ou se de repente alguém manipulou essa informação e te mandou outra, você vai ter um valor de hash diferente, tá? Então você vai detectar que existe alguma coisa errada aqui com facilidade, tá? Então isso é um caso de uso de hash muito comum, né, que você pode utilizar ali para ter garantias de que você não vai ter problemas com o que você está baixando. Então, aproveitando o nosso conhecimento que ganhamos até agora com criptografia assimétrica e funções de hash, a gente pode introduzir também assinaturas digitais, tá? Isso é muito importante de você conhecer também. Então, uma assinatura digital, ela assina um determinado dado digitalmente, tá? Então você não precisa imprimir aquele dado, assinar ali em papel, né? Toda aquela burocracia, gastar tinta com a impressora e tudo mais. Então você faz uma assinatura no mundo digital, né? E com validade jurídica também, tá? Isso é muito importante. Tá? Quais são os elementos necessários para eu ter uma assinatura digital? Né? Alguns a gente já viu aqui. Então vamos lá. Chave pública, né? Que eu vou distribuir livremente. A chave pública vai servir para eu conferir a assinatura de alguém. Então, se eu assinei um dado e você vai conferir que aquela assinatura é minha, você precisa da minha chave pública, né? E essa chave pública vai estar dentro de um certificado digital que vai ser relacionado à minha pessoa, tá? E aí eu vou ter uma chave privada também, né? A chave privada é quem assina o dado, tá? A chave pública é quem confere, a chave privada é quem assina. Ou seja, eu preciso deixar essa chave privada sempre comigo. Por quê? Se eu entregar essa chave privada para outra pessoa, ela pode assinar por mim, né? Se eu entregar, eu estou no risco ali, tá? Eu vou ter aqui algoritmos assimétricos, né? Por que assimétrico? Porque eu vou ter uma chave pública e uma chave privada. Então eu vou precisar executar, né, a ação do algoritmo para assinar ou para conferir a assinatura. A função de hash vai garantir a integridade daquilo que eu assinei, né, que foi exatamente aquele documento que eu assinei, né, e que não foi outro. Tá? Então facilmente vai se descobrir se esse documento tiver sido adulterado. Tá? E eu vou precisar também de uma autoridade certificadora, né, que ela vai ser um terceiro confiável, aqui como se fosse o cartório. Né? Ela vai garantir para todo mundo que aquela chave pública é minha. Por quê? Porque ela pegou as minhas informações, pegou a minha identidade, a minha CNH, fez uma série de consultas e aí emitiu o meu certificado digital. Então eu tenho aqui um fluxo de assinatura digital, tá? É bem simples. Então eu tenho o assinante, tá? O assinante possui ali aquele documento que ele
criou ou que ele alterou, né? Ele fez alguma alteração, alguma atualização, e agora ele quer assinar aquele documento para dizer, fui eu que assinei. O que ele vai fazer? Ele vai calcular um hash, tá? Então, quando você está assinando lá o seu PDF, por exemplo, o próprio PDF ali, o editor de PDF está calculando o hash daquele documento, né? E calculando o hash daquele documento, qual o próximo passo? Ele vai pegar a chave privada, né? A sua chave privada, e vai criptografar o hash, ou seja, ele vai assinar aquele hash. E aí vai dar como resultado um documento assinado, tá? Então agora a gente vai precisar, né, que as outras pessoas, outros sistemas possam conferir que aquela assinatura é minha. Então o que ele vai fazer? Eu vou pegar aqui o documento e vou calcular o hash do conteúdo daquele documento para saber, né, eu vou ter ali uma impressão, né, como se fosse uma impressão digital, é só daquele documento ali, né? Legal, e aí eu vou ter um valor daquele hash. E o que eu vou fazer em seguida, para conferir uma assinatura aqui? Eu vou pegar esse documento assinado, né? Vou pegar a assinatura, que é nada mais do que aquele hash criptografado pela chave privada do emissor da assinatura, e vou descriptografar esse hash com a chave pública do emissor da assinatura, né? E o valor tem que ser igual, né? Tem que ser igual ao que eu calculei aqui do hash. Se não for, significa que o documento foi adulterado, né? Então tá aqui, ó, tem que ser igualzinho. Se for igual, assinatura válida. Se não for igual, assinatura inválida. O último assunto que a gente vai tratar aqui é sobre gestão de chaves criptográficas, tá? Então isso é bem importante também. Não podemos deixar de lado esse assunto, porque a gente já viu, né, que a chave criptográfica é o grande tesouro da criptografia, né? Então, quando a gente fala de gestão de chaves, a gente está falando de processos seguros, por exemplo, aqui para geração, tá? Então, a chave tem que ser gerada em ambiente seguro, ela tem que ser gerada com características o mais aleatórias possível, né? A gente está falando do uso, o bom uso dessa chave criptográfica, né? Ela tem que ter um uso padrão ali para ela, uma necessidade, alguma coisa que ela vai servir naquele âmbito ali, né? Você não vai usar uma chave criptográfica só para todos os casos que você está utilizando, né? O armazenamento, né? Então, onde você está armazenando essa chave criptográfica? Dentro do código, por exemplo, no TXT dentro do servidor, tá? Isso não é bom, isso não é legal, por quê? Porque alguém pode invadir aquele servidor ali e copiar a chave, né? Se ela está dentro do código, né? Você tem várias pessoas que não precisavam ter essa chave, os desenvolvedores, né? Que vão estar com acesso nela, então de repente tem algum descuido ali, essa chave vaza, né? Isso não é bom. Cuidados ali na transferência também, né? Então imagina que você vai mandar uma chave para um outro lado, vai gerar uma chave e vai mandar essa chave para alguém, né? Tem que ter cuidados ali na transferência, de repente dividir a chave em partes para não mandar ela inteira, mandar com técnicas diferentes, tá? Então isso são todos cuidados ali na transferência. Cuidados para importação dessa chave também, aonde você está importando, por que você está importando, na exportação, por que você está exportando, para onde você vai enviar, né? Rotação, né? A rotação é simplesmente você trocar aquela chave que você estava usando por uma outra, né? Por exemplo, você tem que trocar todo ano certificado digital SSL. Por quê? Porque você faz uma rotação, né? Se alguém estivesse atacando a chave antiga, agora o processo volta a ser feito do zero. Por quê? Porque você trocou a chave dali, né? Então também tem que ter um processo de rotação seguro, né? Expurgo também, né? Você não vai utilizar mais aquela chave, né? Você vai lá e destrói aquela chave de maneira segura. Você não vai simplesmente dar um shift del, você não vai fazer, né, nada relacionado ali, você não vai fazer nada que vai trazer insegurança, né? Mesmo quando você está jogando uma chave criptográfica fora, né? Sempre gosto de lembrar que as chaves têm que ser protegidas de qualquer ataque. Então, o processo de uso da chave, né? Todos os processos envolvendo a chave precisam ser pensados, precisam ser avaliados, tá? E quando a gente fala de proteção das chaves, a gente está falando também de hardwares criptográficos, né? Então, para você não ter que armazenar sua chave no disco do servidor, dentro do código, você pode utilizar ali hardwares criptográficos para fazer esse armazenamento, né? Então, existem vários tipos. Esses hardwares protegem ali as chaves, né, contra os vazamentos, né, de ataques físicos e ataques lógicos, né? Então, os hardwares criptográficos podem operar criptografia, né, realizando esses cálculos de criptografia para você de uma maneira muito mais rápida e escalável também, se você usar, né, um hardware que você possa colocar em rede, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos desses hardwares, né? Vai ter o smart card aqui,
Tá? Um cartão PKI que você coloca numa leitora, sua aplicação pode consumir a chave dali de dentro. Você tem o token, né? O token PKI também, ele parece um pendrive, mas ele não é, né? Ele tem um chip dentro criptográfico também, né? E você vai ter os famosos HSMs, né? Os HSMs você consegue colocar em rede, consegue criar cluster, né? Você consegue fazer uma série de coisas, né? São equipamentos muito mais caros, né? Mas também trazem muito mais versatilidade para a sua aplicação e também segurança quando você fala de operações criptográficas, tá? Então são os 3 tipos de hardwares criptográficos mais comuns. E o que veremos na próxima aula, nós vamos falar sobre virtualização. Então a gente vai entrar no conceito de virtualização, vamos falar algumas coisas muito importantes ali do mundo da virtualização, para que ela serve. Então não perca a próxima aula, que ela está muito legal, tá? Obrigado, pessoal, e até a próxima.